Então eu fui descobrindo a força do Espírito. Porque às vezes você convive com uma pessoa debaixo do mesmo lençol e passam-se anos e você vai dizer, você nunca me viu, você nunca me reconheceu. Porque não é o corpo, é o Espírito. E às vezes uma pessoa que deixou saudade tão distante que você já não toca mais e ela faz acelerar teu coração. É o Espírito. Como é que eu não haveria de descobrir o Espírito? Porque o que é enxergar uma pessoa se não é compreendê-la? O que é ver um Espírito? É enxergar o outro. É compreender o outro. E você só compreende uma pessoa se você ama. E o amor é uma força do Espírito? Ou vai dizer que é o desequilíbrio de sódio e potássio? Por esses caminhos a gente vai descobrindo. Mas eu ainda estou tentando enxergar as pessoas. Ainda estou tentando enxergar o que está por trás da matéria, o que está por trás do olhar. Boa noite. Boa noite. Na verdade eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas, mas eu acho que vai ser tranquilo. Também pretendo ser objetivo. O senhor comentou que a glândula pineal, sendo um órgão de captação eletromagnética, qual é a frequência de captação dela? Existe esse registro? Né? Porque se ele é um órgão de captação eletromagnética, considerando exatamente isso, captação eletromagnética, por que a nossa pineal ainda, por exemplo, não faz ligação de celular transmitindo zeros e uns e tal? O que eu quero dizer eu fico à vontade para brincar com o assunto, porque o celular também transmite eletromagneticamente, né? Então, assim, não estou dizendo que existem pesquisas que podem favorecer isso, mas qual é a frequência de captação da glândula, né? E a segunda é aquelas pineais que o senhor abriu, também tratando da relação com o espírito. O espírito daquelas pessoas que o senhor abriu a pineal, deixaram o senhor fazer isso? São brincadeiras, mas me interessam. Obrigado. Interessante a sua pergunta. É o seguinte: a respeito dos estudos frequenciais de captação da pineal, esses representam um assunto complexo que eu não domino. Até porque existem certos limites de compreensão da ciência nesse aspecto. Mas eu posso dizer para você, por exemplo, que 300 lux de luz branca, e luz é uma força eletromagnética, não é? Ela é antidepressiva, ela inibe a produção de melatonina da pineal. Então, no que diz respeito à luz, existem estudos sendo feitos com fototerapia, que não é exatamente aquilo que se chama cromoterapia do ponto de vista esotérico, é fototerapia. Pela intensidade e frequência luminosa, você inibir ou excitar a pineal e isso contrarregular os ritmos biológicos. Então, essa é uma frente de pesquisa que vem sendo feita para tratamento de doenças psiquiátricas, doenças hormonais, que ainda é incipiente, ainda está nos laboratórios, vamos dizer assim. Do ponto de vista de magnetismo, não é? Esse assunto é um pouco mais complexo, porque os estudos que são feitos em animais de laboratório, e que não correspondem muitas vezes àquilo que diz respeito ao anima nobile, ao homem. Mas, vamos dizer, você falou do celular, é muito mais do que o celular, né? Tanta coisa cai na nossa caixa postal e a gente não pesca, entendeu? Por falta de se ligar. E eu acho que a gente pode fazer esse exercício de buscar na nossa caixa postal tanta coisa que as pessoas estão querendo dizer para a gente, que a vida está querendo passar para a gente, e às vezes a gente não pesca por falta de ouvido ou por falta de abrir o celular e ver a nossa caixa postal. Quantos registros estão ali marcando
o nosso corpo, a nossa consciência. E aí eu acho que a frequência que permitiria essa captação íntima é a frequência do amor, da solidariedade, do perdão, da simplicidade, da fraternidade. Eu acho que essa frequência seria perfeita para conseguirmos acessar essa caixa postal. Oi, aqui. Depois de ouvir você falar, assim, e também muito pela pergunta do colega, eu fiquei pensando um pouco numa situação que a gente se coloca meio vulnerável, assim, a gente fica recebendo esses estímulos, e se você for um pouco mais sensível, você acaba se relacionando com ele, e todas essas respostas que você vai dar a partir desses estímulos que você recebeu. E eu fico me perguntando um pouco como é que a gente se relaciona com isso. É uma situação passiva, ou a gente tem que ter uma consciência disso, e a partir da consciência disso se relacionar com isso. É um pouco assim, porque me preocupa talvez um pouco, assim, tudo isso que a gente está sendo exposto, sabe? Boa pergunta. Eu vou antes responder a segunda pergunta do colega, que é o seguinte, por um acaso, eu estava dissecando um cadáver e havia comigo um amigo que morava no interior, estava fazendo estágio em São Paulo. E ele me contou uma história curiosa. Ele disse o seguinte: naquele horário que nós estávamos fazendo aquela autópsia, funcionava uma sessão mediúnica num centro espírita que a mãe dele frequentava na cidade onde ele morava. E que havia uma manifestação que coincidia com a hora da autópsia. Muito estranha, que a mãe ligou para ele perguntando o que estava acontecendo, porque manifestou-se uma personalidade que dizia o seguinte, mais ou menos nesses termos: o que é isso? O que estão fazendo conosco? O que é isso? Por que estão abrindo os nossos corpos? E aí, essa personalidade olha e diz assim: mas interessante, e aquela luz que está vindo irresistível, não é? Duas pessoas chegando muito sérias, e aquilo apaziguou o espírito. E naquele apaziguamento ele entrou numa sintonia favorável, e ele enxerga um túnel de luz e ele sai. E aí ele manifesta, hipoteticamente, nessa sessão. O que se entendeu é o seguinte: como eu estava com uma postura de muita seriedade e respeito para com aquele cadáver, e de profundo agradecimento pela possibilidade que ele estava dando da medicina progredir e beneficiar a humanidade, e então aquilo criou uma psicosfera, e era sincero a minha posição, então aquilo criou uma psicosfera favorável. E isso é uma questão que eu sempre fiz questão de fazer. Num hospital ou num centro de verificação de óbito, é aquele respeito, aquele amor, aquela seriedade, e aquele espírito de colaboração, de humanidade, e isso daí gera uma energia que, via de regra, abre caminhos para possibilidades, como foi o caso dos registros dessas pineais. Eu tenho certeza que quando eu desencarnar, as duas primeiras pessoas que eu vou abraçar foram aqueles que contribuíram para essa pesquisa nos cérebros que avaliei. A respeito da amiga, veja bem, a mediunidade ela é como uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa ter raiz, que é o que você realiza no mundo. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesma. Você precisa ocupar o seu espaço da sua missão, daquilo que você tem que fazer. Se você ocupa o seu espaço, nada ocupa esse espaço. Agora, se você não ocupa o seu espaço, não domina as suas faculdades, não domina, não caminha onde você tem que caminhar, não resolve o que você tem que resolver, o espaço fica aberto para o alheio. Aí você fica vulnerável. Qual é, então, a solução para não ficarmos vulneráveis? Cumprimos o que temos que cumprir. No que diz respeito ao convívio familiar, ao perdão, à honestidade, ao trabalho, à realização em prol da humanidade. Se você está cumprindo a tua missão, você está firme, está forte. O primeiro espírito que a gente precisa receber é a gente mesmo. Doutor, desculpe minha voz. Primeiro, parabéns. Eu sou espírita praticante, pesquiso muito e
E finalmente, de um tempo para cá, com a glândula pineal e esses conhecimentos, é que eu venho realmente a buscar minha âncora, porque senão eu parto mesmo. Enfim, onde nesse meio buscaremos a verdade dentro dessas pesquisas? O que temos no meio acadêmico e o que temos aí no meio científico que podemos pesquisar um pouco mais? Porque eu tenho, parabéns para o senhor, porque eu tenho muitas experiências mediúnicas e espíritas, e o meio científico e minhas pesquisas aqui me fazem fincar um pouco a âncora. E a glândula pineal vem agora, diante de um pouco tempo, firmar essa âncora. Eu apenas queria saber, doutor, pessoalmente agora, onde eu posso vir pesquisar mais no sentido de veracidade, já que eu pus pela internet e o que temos aí é frequências, eu trabalho com som, física e tudo mais, frequências 600 menos de 1K e tudo mais, frequências sonoras que podemos ativar ou não. Onde nesse meio científico acadêmico o senhor pode aí deixar um pouco para a gente ir mais além? Obrigado e parabéns mais uma vez. Vocês sabem que a física, já que você falou da física, começou a se interessar pela vida a partir do movimento hippie. Foi o movimento hippie que arremessou a física para a pesquisa sobre a vida. Porque na época havia a televisão e houve a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã entrou nos lares das pessoas. Então começou a haver uma noção de realidade do que representava a guerra. Então começou a haver uma repulsão à violência. Então houve as deserções. E muito das deserções da Guerra do Vietnã vieram do movimento hippie. E houve vários estudantes das universidades na área de física que fizeram parte desse movimento hippie. E acontece o seguinte: a maior parte do orçamento da pesquisa na área da ciência é para fazer armas. Por isso que fatalmente vai haver guerras. Porque se faz armas, o maior orçamento da ciência é para fazer arma. Então, uma universidade que tem o seu maior orçamento para fazer armas vai descobrir a vida como? Porque você só vai descobrir a vida se você fizer pesquisa para a vida. Então, Schrödinger, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, foi um dos primeiros físicos que surgiu do movimento hippie, que começou a usar a física não para a guerra, mas para pesquisar a vida. Então você vai ter o que é a vida do Schrödinger, por exemplo, que acaba ganhando o Prêmio Nobel. Você vai ter aí toda uma linha de trabalho, por exemplo, o Amit Goswami, pesquisa de vida após a morte. Aí você vai ter laboratórios curiosíssimos nos Estados Unidos, como o do Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, laboratório de pesquisa sobre vida após a morte, através dos estudos da mediunidade e da comunicação com aparelhos, com grants do governo americano. Você tem as pesquisas do Ian Stevenson sobre reencarnação na Universidade de Virgínia. E você começa a ter, hoje, as 50 maiores e melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos já tem no curso de graduação e pós-graduação a disciplina Medicina e Espiritualidade. E a Organização Mundial de Saúde já coloca que a saúde não é só não ter doença, tem que ter qualidade de vida. E qualidade de vida envolve o sistema espiritual. E diz, os médicos precisam pesquisar a semiologia do sistema espiritual. E aí começa a haver uma abertura imensa. Você sabe que tem mais pesquisa científica na área médica sobre espiritualidade do que sobre o efeito do exercício físico na saúde? Pega o PubMed, faz um Medicine and Spirituality. Tem batalhões de pesquisa sobre o assunto. Só que não sai no Jornal Nacional, não sai no Faustão, não sai na novela do Globo, nem sai em nenhuma rede. Então, você não fica sabendo. Então, e acontece que existe uma conspiração do silêncio na nossa universidade que é corporativa, né? 5, 6 pessoas decidem o que é a verdade. Pronto. Entendeu? E ninguém aprende nada, fica todo mundo ali fechado naquele circuito, psicologia do ratinho, entendeu? E por aí vai, não é? Então, nós temos que revolucionar isso, nós temos que repensar essa ciência. Pessoal, tem várias pessoas aí querendo fazer perguntas, a gente adoraria ficar no bate-papo mais prolongado, mas a casa tem um horário, a gente vai colocar só mais uma questão, eu peço desculpa aos vários inscritos, mas a gente vai ver no segundo semestre, né, Danila?
repetir aí o bate-bola. A gente vai encerrar aqui com uma pessoa que está inscrita desde o começo. Obrigada. Doutor, minha pergunta é sobre os pensamentos. Você disse que os pensamentos eles movimentam matéria dentro do processo cerebral e por isso eles geram energia, eles são energia. Depois você colocou que eles se movimentam por afinidade, aí num campo mais metafísico. Eu queria saber se dessas duas colocações a gente pode entender que os pensamentos, por existirem enquanto energia e por se movimentarem por afinidade, se eles seriam instâncias autônomas que estariam trafegando ao nosso redor e que, por exemplo, um poderia passar para o outro. E isso explicaria uma série de coisas como sincronicidade, coincidência, enfim, essa é a minha pergunta. A questão, essa não é uma questão metafísica, é uma questão biofísica ou psicobiofísica, tá? Porque é por ondas magnéticas. E as ondas magnéticas, elas entram em sincronicidade ou não, conforme o padrão. Então, nós criamos uma psicosfera. Por exemplo, existe uma psicosfera de interesse nesse grupo. Existe uma empatia. Então, é uma psicosfera que está sendo criada aqui. Uma psicosfera de esperança ou de perspectiva. Então, esse território mental, ele foi criado, ele é uma estrutura. E essa estrutura reage no sistema. Por isso que é importante a gente cuidar do pensamento, cuidar das emoções, da palavra, da atitude, como a gente cuida de um jardim. Aí a gente constrói a nossa realidade. A nossa realidade é uma construção de atitudes. O que é o karma? Karma quer dizer atitude. Você sai do karma se você muda de atitude. Então essa transformação de atitude na direção do amor, que é o perdão, é a humildade, é a solidariedade, é a simplicidade, é a fé, é a coragem, é a alegria. Esses instrumentos de vida, quando a gente projeta nas nossas atitudes, nas nossas palavras, a gente constrói. E a nossa realidade se reflete, né, a partir dessa construção. Que a gente costuma muitas vezes reagir. Reagir é catártico, é emocional. As coisas acontecem e eu reajo. Eu não me entendo como construtor da minha realidade. E fico como uma estrutura passiva e receptiva desse sistema. Mas não é assim. Você é ator da tua vida. E aí você, de acordo com a sua ação, com a sua palavra, com a sua atitude, você constrói o porvir. Então, a mesma coisa acontece quando você coloca a culpa dos seus problemas na outra pessoa. Então você delegou o seu bem-estar ao outro. Quer dizer, a tua vida só vai mudar se o outro mudar. Você está na mão da pessoa. A culpa é sua. Por causa de você eu estou assim. Então, depende da pessoa a sua felicidade. Você perdeu o domínio de si. Agora, se você encontrar a sua cumplicidade com aquilo que te magoou, então, eu também fui cúmplice disso, por alguma atitude, por não ter tomado uma posição adequada, que talvez eu não saiba agora, mas sou cúmplice. Se eu fui cúmplice do que me aconteceu e me magoou, eu também sou articulador da transformação dessa realidade. Então, na medida que eu também assumo a minha cota de culpa, não no sentido de cultivar a culpa, mas no sentido de entender a sua participação naquele roteiro que te magoou, que te marcou, na medida que você assume essa responsabilidade, você também assume que você tem domínio de transformação. Então nós temos que assumir domínio sobre a vida que nos pertence. E aí nós vamos construir, gerando o pensamento, materializando o sentimento e o pensamento em atitudes, em palavras. Palavra tem uma força incrível. Não se deve jogar conversa fora e palavras fora, que tem muita força. E isso pode construir ou destruir. E tudo isso não é metafísica, isso é psicobiofísica. Olha,
tenho um programa de rádio que chama Conexão Pineal. É um programa de rádio que na verdade é assim, enxergar a vida de forma holográfica. A Conexão Pineal é tudo que representa essa conexão holográfica, né? É 1450 AM, nas terças-feiras, às 13 horas, ou pela internet, radioboanova.com.br, procura Dr. Sérgio Felipe ou Conexão Pineal. E aí tem uma sessão de perguntas dos ouvintes e tal, e a gente pode estar se comunicando pelo rádio, que eu acho bem legal. Também é uma forma interessante de comunicação, de povoar aí, de boas vibrações no nosso espaço físico, né? Olha, eu sou muito grato à receptividade sobre esse assunto, eu fico muito feliz, porque sejam as universidades, sejam as empresas, nós estamos muito carentes de uma reflexão para uma nova atitude, muito carentes. E quando eu vejo pessoas aqui numa quinta-feira à noite, dispostos a ouvir esses assuntos, eu enxergo pessoas transformadoras. Porque errar porque a gente não conhece é perdoável. Mas agora eu jogo para vocês. Saber e não fazer não se desculpa. Tá bom? Obrigada por ter, obrigada por ter todo mundo. E venham para a Concepção. Boa noite.